pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje são dicas de livros sobre oração. Esse tema que é tão especial e tão essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Mas, antes de iniciar esse vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e faça a palavra de Deus chegar em vários lugares. Para iniciar esse vídeo, eu vou deixar aqui um versículo super conhecido para a nossa meditação, que se encontra em Tiago 5,16, a parte B do versículo, que diz assim: a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Essa versão que eu acabei de ler é a versão King James Fiel de 1611. Mas outras versões da Bíblia vão dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós, como cristãos, oramos exatamente para saber sobre a vontade de Deus, para sermos guiados pelo Espírito Santo a tomarmos as melhores decisões em nossa vida, em nossa jornada cristã, em nossa peregrinação cristã rumo à cidade celestial. Então, nós não devemos negligenciar esse momento de oração, mesmo que a nossa vida seja corrida, mesmo que nós tenhamos muitos afazeres domésticos, do trabalho, estudos e outras questões da nossa vida, nós não devemos negligenciar esse momento que é tão essencial. Quando nós oramos, nós realmente reconhecemos que dependemos do Senhor e que precisamos da sua ajuda para a nossa vida. E que nós precisamos do Espírito Santo dirigindo a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, porque sem Ele, como diz a palavra de Deus, sem Cristo, nada podemos fazer. Agora, iniciando aqui as dicas de livros, eu vou iniciar com esse livrinho aqui que é super fininho, do John Knox, que se chama Tratado sobre a Oração. Como, quando, onde e por quem devemos orar. O John Knox, ele é um clássico, ele é um autor clássico demais, porque ele é conhecido como reformador escocês e como o pai do presbiterianismo. Então aqui nesse livro, o John Knox, ele vai trazer uma reflexão muito interessante para nós cristãos. Ele vai dizer que nós devemos ir à presença do Senhor reconhecendo que somos pecadores, arrependendo-nos de nossos pecados e compreendendo que sem o Espírito de Deus, nós realmente não temos como fazer nada em nossa vida cristã. Ele vai dizer que nós precisamos ter uma vida diária de oração, uma vida que reconheça que sem Cristo nada podemos fazer. Esse livro aqui, pessoal, ele apresenta uma profunda devoção de alguém que amava a oração. O John Knox, ele ficou conhecido como aquela oração que ele fazia bastante: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Então, o Knox, ele era um homem de oração e ele vai trabalhar nesse livro exatamente esse aspecto da essencialidade dessa vida de oração. Outra coisa bem interessante é que no final desse livrinho aqui, o Knox, ele vai falar sobre aspectos importantíssimos sobre a doutrina da salvação. Ele vai trazer elementos como a remissão, como a redenção, justificação, a propiciação, a santificação e outros elementos que são importantíssimos para que nós entendamos sobre a doutrina da salvação. Então, se você gosta bastante desse tema de soteriologia, eu indico também esse livrinho aqui que ele vai falar exatamente sobre esses aspectos de uma forma geral. Outro ponto bem interessante nesse livro é que o Knox, ele vai retomar o seguinte: Cristo é o nosso sumo sacerdote. E um dos ofícios de Cristo é o ofício do sacerdócio. Ele era rei, sacerdote e profeta. Ele é rei, sacerdote e profeta. Então, o John Knox, ele vai trazer esses elementos de que o Senhor realmente é o Deus soberano e que ele governa todas as coisas e que nós precisamos recorrer a esse Deus que é soberano, que governa o universo, para que nós saibamos a sua vontade para a nossa vida. Outro aspecto muito interessante é que o John Knox vai falar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador além de Cristo. Ele vai frisar que santos não podem ser mediadores, outras pessoas não podem ser mediadoras, mas apenas Cristo é o nosso único
mediador, assim como está escrito em 1 Timóteo 2,5. E assim também como frisa Hebreus nos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Então, indico demais, é um livrinho maravilhoso, fininho e que nos traz uma reflexão maravilhosa sobre a nossa vida de oração cristã. O outro autor que é super clássico, que também tem um estilo muito semelhante ao do Knox, é o João Calvino. Esse livro aqui se chama Oração, o exercício contínuo da fé. Aqui, o João Calvino vai nos trazer uma lembrança muito interessante. Não podemos confiar na nossa justiça própria quando formos orar. Não podemos confiar em nossas próprias boas obras para orarmos ao Senhor, para recebermos algo dele. Mas precisamos confiar somente na justiça de Cristo e naquilo que ele fez por nós, sabendo que a nossa confiança deve estar exclusivamente no Senhor, não em nossos méritos próprios e não em nossa justiça própria, mas apenas no Senhor Jesus, que realmente pode fazer todas as coisas, afinal ele é o Senhor do universo. Então o Calvino, ele vai falar exatamente que nós não devemos ir ao Senhor achando que temos crédito diante dele, mas devemos ir ao Senhor reconhecendo a nossa pecaminosidade e entendendo, mais uma vez, assim como o John Knox fala, que sem Cristo nada podemos fazer. Então, indico também demais esse livrinho que é maravilhoso. O outro autor, que é super clássico, que eu amo muito, é o meu escritor favorito, é o John Bunyan. Esse livro se chama Oração, orando com o Espírito Santo e com o entendimento. Esse livrinho aqui, o Bunyan, ele vai trazer elementos imprescindíveis para que nós tenhamos uma vida de oração. Precisamos orar com o Espírito, precisamos orar com o entendimento, compreendendo que a oração deve ser algo racional, e não apenas uma coisa automática, e não apenas algo para cumprir uma mera obrigação, mas reconhecendo que, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo, nós conseguimos saber a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mais uma vez ele vai frisar também, assim como o Knox e o Calvino, que nós não podemos confiar em nossos méritos próprios, mas apenas nos méritos de Cristo. Então aqui ele vai falar sobre o que é oração, ele vai falar que a oração não deve ser apenas da boca para fora, mas deve ser um aspecto que vem exatamente do nosso interior, que vem de dentro de nós, que vem realmente com a nossa mente. Ele vai frisar exatamente esses elementos que são essenciais. Ele vai dizer que os homens, que os cristãos devem orar atentando para a sua pecaminosidade, para a sua iniquidade, e também que nós não devemos orar para sermos bem vistos ou bem quistos, mas devemos orar piedosamente. Devemos orar pedindo para que o Senhor nos ajude, pedindo para que o Senhor nos conceda conforme o seu propósito. Então ele vai dizer que muitas vezes as pessoas se preocupam com elementos muito formais ou com elementos que vejam que elas são pessoas que, entre aspas, gostam de orar, mas que na verdade o seu coração está muito distante do Senhor. Nesse livro aqui o Bunyan vai falar uma frase que é muito clássica, que muita gente cita, em que ele diz assim, que na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor em oração, e não apenas com meras palavras eloquentes, como muitos fariseus faziam na época de Jesus, mas que a nossa oração seja realmente uma oração sincera, que reconheça a nossa dependência total do Senhor. E por último, o outro livro que eu acho lindo demais, que é maravilhoso e que realmente toca muito nosso coração, se chama O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Esse livro aqui ele é lindo, por dentro, por fora, e o seu conteúdo é maravilhoso. Nesse livro nós temos várias orações de vários puritanos, como o Thomas Watson, o John Bunyan, inclusive até mesmo do Charles Spurgeon e outros autores que são bem conhecidos. Nesse livro há uma divisão sobre os temas de oração. Por exemplo, primeiro começa-se sobre o tema de Pai, Filho e Espírito Santo, o tema da Trindade. Depois, sobre redenção e reconciliação. Temos também temas como aproximação de Deus, os dons da graça, os serviços e o ministério.
e também sobre orações compartilhadas. Então, esse livro aqui, ele é um livro escrito em forma de poesias e realmente mostra orações de puritanos que amavam o Senhor e que tinham um profundo desejo pelas coisas do Senhor, que tinham prazer nas coisas do Senhor. Então, vou deixar aqui um trechinho de uma oração que se chama O Infinito e o Finito. É legal, pessoal, que nesse livro aqui nós realmente podemos fazer também anotações importantes, colocarmos referências bíblicas, já que o layout desse livro permite que nós façamos esse tipo de escrita, esse tipo de estudo. Olha só o que o escritor desse poema diz. Tu, grande eu sou, enche minha mente com a elevação e grandiosidade de pensamento de um ser, para quem um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só a referência de 2 Pedro 3:8. Continuando. O Deus poderoso que transpõe o tempo e a queda dos impérios, sem sofrer qualquer variação, sendo glorioso em imortalidade. Regozijo-me, porque enquanto os homens morrem, o Senhor vive. Porque enquanto todas as criaturas são caniços quebrados, cisternas rotas, flores murchas, relvas secas, és a rocha eterna, a fonte de águas vivas. Livra o meu coração da vaidade, da insatisfação, das incertezas da vida presente, para o interesse pelo que é eterno em Cristo. Faz-me viver uma vida despretensiosa na tua dependência em mortificação, crucificação e oração. Olha só a beleza dessa poesia. Aqui nessa poesia, você pode ver várias referências, como Êxodo 3:14, 2 Pedro 3:8, como eu falei, Daniel 2:21-22 e muitas outras referências. Então, pessoal, que a nossa vida de oração não seja negligenciada, mas que nós busquemos ao Senhor diariamente, reconhecendo que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Oremos, busquemos ao Senhor, avancemos na oração, para que o Senhor veja que nós realmente estamos buscando a sua face e a sua presença. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Curta, comente, compartilhe e divulgue. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!